Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! O Brasil chegou a setembro com 12 milhões de desempregados. Ainda no meio de uma crise econômica, o país se vê no desafio de reverter esse quadro. O governo deve propor uma reforma trabalhista como uma das medidas para recuperar postos de trabalho. Eu converso sobre esse tema com os deputados Domingos Sávio, do PSDB de Minas Gerais, e Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia. Este é o Câmara Debate, um programa da Rádio Câmara e da TV Câmara. Deputados, bem-vindo ao Câmara Debate. Deputado Domingos Sávio, para começarmos, o senhor que é da base do governo, que medidas, que reforma trabalhista se pode esperar? Olha, primeiro nós temos que tratar esse assunto com toda a responsabilidade, eu diria com um espírito republicano que nos una para termos competência, para termos capacidade, eu digo nos una de maneira suprapartidária, para enfrentar um problema real. Nós temos 12 milhões de desempregados, é algo assustador, é muita gente sofrendo. Nós temos uma economia que vem já há alguns anos num processo recessivo, sem capacidade de crescimento, de abrir possibilidade de gerar empregos, de melhorar a vida dessas pessoas. E, ao mesmo tempo, temos talvez a justiça trabalhista com o maior volume de processos do mundo. Então, nós precisamos de mostrar, primeiro, compromisso com o país de querermos melhorar essa situação. Mas é possível, absolutamente possível fazer isso sem tirar os direitos essenciais dos trabalhadores. Isso é algo do qual eu, como deputado, não abro mão e o meu partido, PSDB, não abre mão. E eu acredito que a gente tem convergência também, cumprimento do deputado Daniel, com os demais partidos. O que nós precisamos é de ter clareza de que questões essenciais, como os direitos que eu diria cláusulas pétreas da CLT, férias, 13º, jornada de trabalho que não pode ser exagerada, direito ao descanso remunerado, as questões que são essenciais para a pessoa ter um trabalho digno, de uma maneira adequada, saudável, né? Isso precisa de ser preservado e é intocável. Agora, as coisas que não foram modernizadas, a CLT, que é consolidação das leis trabalhistas, é da primeira metade do século passado. Mas as leis trabalhistas derivam lá da Revolução Industrial, portanto, de séculos atrás. Algumas coisas não foram mudadas e o mundo mudou. Você não pode continuar achando que as mesmas regras valem para tudo. Então, tem coisas que precisam de ser modernizadas. Não é uma reforma do tipo, joga fora a CLT. Não. A consolidação das leis trabalhistas e os direitos dos trabalhadores têm que ser absolutamente preservados. Agora, você tem que adequar essa legislação a um mundo mais ágil, mais competitivo, para o bem do trabalhador. Eu vou, no decorrer do debate, citar exemplos claros que eu tenho a convicção que os colegas de qualquer partido, do PCdoB, do PT, devem concordar que está sendo ruim para o trabalhador, está sendo ruim para o desenvolvimento do país e que o projeto está aqui na casa há um tempão e a gente não consegue fazê-lo andar. E que, numa reforma mais completa, com uma comissão especial, talvez a gente aprove isso, que são alternativas para gerar mais emprego, preservando o direito dos trabalhadores, tornando a nossa economia mais competitiva, porque nós dependemos do resto do mundo. Se o nosso custo foi exageradamente alto, a gente não vende. Pelo contrário, vem o produto da China, vem o produto dos outros lugares e tira o emprego da gente. Né? Então, não é só a China, que é um país comunista e que os direitos trabalhistas são mínimos ou quase não existem. Nós temos economias competitivas como a Austrália, a Nova Zelândia, que o custo, né, indireto do trabalhador é de menos de um dígito, em alguns casos 2, 3% sobre o salário dele. Agora, por outro lado, você não encontra ninguém ganhando menos do que $2.000. Eu encontrei o retireiro, o trabalhador que faz a ordenha do gado na fazenda, ganhando mais de $2.000. Isso equivale aqui hoje a mais de quase R$7.000. É algo impensável para o Brasil, mas o custo indireto dele é próximo de zero. Então, aqui no Brasil, você tem um custo indireto muito alto, sobra pouco para pagar o trabalhador, então o trabalhador está sendo punido.
Ele, em vez de ganhar um salário bom, o patrão paga X para o trabalhador e um outro X de custo indireto. Deputado, vamos ouvir agora o deputado Daniel Almeida. Deputado, para o PCdoB, que hoje está na oposição, qual seria a reforma trabalhista, ou haveria uma reforma trabalhista no momento? Pois é, Daniela Domingos. Olha, esse é um tema sempre recorrente. Está sempre em debate alguma reforma no mundo do trabalho. No mundo inteiro isso tem sido assim. Não tenho nenhuma concordância que o remédio para gerar mais empregos seja a reforma trabalhista que está anunciada pelo atual governo. Nós tínhamos mais de 12 milhões de desempregados em 2003 e com a mesma CLT, com as mesmas normas trabalhistas, nós chegamos a um patamar de quase pleno emprego no final de 2011, porque medidas na área da economia foram adotadas que assegurou a elevação de postos de trabalho e formalização de mão de obra. Todos ganharam nesse processo. Há uma crise econômica. Quase sempre, nesses momentos, as duas visões sobre os direitos dos trabalhadores, o mundo do trabalho, se apresentam. Os que defendem o capital sempre acham que é preciso diminuir o custo da mão de obra, o custo da produção, retirando direitos dos trabalhadores. E aqueles que estão mais vinculados ao mundo do trabalho sempre defendem que nós temos que ampliar o mercado, diminuir as desigualdades, levar mais pessoas para a possibilidade do consumo, exatamente para, a partir daí, superar a economia. Eu respeito o debate, a opinião do Domingos, mas a reforma que o atual governo anuncia que fará é para fazer a chamada regulamentação da terceirização. O que é que significa isso? É levar a precarização, que hoje afeta os trabalhadores terceirizados, para a maioria dos trabalhadores que hoje são formais. O que é que o governo atual anuncia do ponto de vista de alterações na CLT? A prevalência do negociado sobre o legislado. Os direitos estão preservados, mas se você pode negociar e abrir mão de certos direitos, nada está garantido. E no momento que o lado do trabalho está mais fragilizado, a tendência é os trabalhadores terem perdas, flexibilização de jornada de trabalho, etc. Eu penso que não é esse o caminho. Na nossa visão, a reforma teria que passar por mecanismo de maior formalização da mão de obra. Acabar com a precarização. Isso é bom para todos, para a previdência, para a economia, para a segurança jurídica, etc. Na minha opinião, redução de jornada de trabalho. As tecnologias empregadas no processo produtivo elevou extraordinariamente a capacidade de produção da economia no mundo inteiro, também no Brasil. Quem se apropria disso é o capital. Hoje o cidadão está conectado permanentemente. Em função das tecnologias, ele trabalha de casa, né? Ele fica mais tempo disponível à empresa e precisa se qualificar mais. A redução da jornada, da presença física dele no local de trabalho é cada vez menos exigida e cada dia mais exigida a qualificação dele. Então, reduzir a jornada significa que ele pode ter outras atividades, a economia solidária, a economia compartilhada e várias outras atividades, a sua formação, a sua qualificação, que é algo permanente. Então, na minha visão, a reforma teria que ser redução de jornada, aprovar a Convenção 158, que dá estabilidade no emprego. Não é uma estabilidade só formal, é impedir a chamada demissão imotivada, que é uma recomendação da Organização Internacional do Trabalho, que o mundo inteiro está fazendo. Então, essa visão é que nos diferencia, com todo respeito que eu tenho ao ponto de vista e à opinião do Domingos, mas acho que não é esse o caminho. É, mais uma vez, numa sociedade de profunda desigualdade que tem aumentado no mundo inteiro e no Brasil, felizmente, nos últimos anos, nós superamos esse profundo fosso entre os mais ricos e os mais pobres. Não é nesse caminho que o atual governo está propondo que nós vamos superar as desigualdades. Deputado Domingos Sávio,
O ministro do Trabalho chegou a propor uma regulamentação de uma jornada maior para formalizar algumas situações. O deputado Daniel Almeida defende a redução. Qual a posição do PSDB? O governo não chegou a propor. Olha para você ver, Daniela. O deputado Daniel está falando de uma proposta do governo. Você nos apresentou, eu, deputado da base do governo, Daniel, oposição. O Daniel está dizendo que o governo já tem uma proposta. É porque o ministro Não do Trabalho existe falou, uma proposta. Falou, eu acredito Não, nele. ele fez algum comentário e depois ele disse, eu não estou propondo aumento de jornada de trabalho. O que foi proposto, ou pelo menos nem proposto, porque não tem nenhum projeto que tenha dado entrada por parte do governo para estabelecer o aprimoramento que nós queremos. Mas veja bem, é um jogo político que é próprio da democracia, mas que ele não for bem acompanhado. E aqui é um espaço ótimo, né? É um espaço democrático da TV Câmara, como todo espaço da comunicação num país democrático, com a imprensa livre. Mas é preciso que tenhamos clareza para com quem está nos assistindo. Antes mesmo de se apresentar uma proposta, já há todo um trabalho daqueles que são oposição para dizer: estão tirando o direito dos trabalhadores, essa é a linha daqueles que estão a favor do capital, nós somos a favor dos trabalhadores, é nós contra eles. E isso não vai levar nunca a um desenvolvimento do nosso país, porque não é verdade. Eu não tenho nenhum compromisso com o capital, eu não sou empresário, eu comecei a trabalhar e tirei carteira de menor. Naquela época era possível, o juiz assinava, o juiz de menor, e meu pai assinou com 12 anos de idade. E sempre vivi do meu salário, sempre trabalhei para isso. E sempre me preocupei com o direito de todos os trabalhadores. Agora, é óbvio que se você diminuir a jornada de trabalho num mundo em que a competição é globalizada e o custo para produzir um par de sapato aqui no Brasil, ou para produzir uma roupa, ou para produzir um alimento aumenta, você vai ter um custo maior no Brasil, você perde competitividade com o resto do mundo. Ao invés de vendê-la para fora, você importa mais mercadoria e desemprega mais gente no Brasil. E você tem no Brasil uma jornada de trabalho, né, de 8 horas diárias, de descanso remunerado, obrigatório, de um dia de descanso. Uma grande parte tem jornada de 40 horas, outros de 44 horas. A jornada de trabalho no Brasil está entre as menores do mundo. Existem muitos países com jornada muito maior. Agora, você diminuir mais não me parece sensato quando você tem 12 milhões de desempregados. Mas só para me concluir, dando um exemplo concreto, né? Nós temos uma série de situações que a lei hoje proíbe e que poderia estar gerando emprego. Eu disse que ia dar um exemplo. Nós temos um projeto aqui, por exemplo, que regulamenta a atividade do promotor de venda que fica dentro do supermercado. É aquele cidadão ou aquela moça ou aquele rapaz que está ali para divulgar um produto de uma empresa, seja uma bebida, seja um óleo comestível, seja um detergente, um produto de limpeza. Ele está ali para colocar no stand ali, no local de venda, e mostrar para o cliente que chega no supermercado algumas virtudes daquele produto, ou colocá-lo em promoção. Esse indivíduo é contratado pela empresa que vende o produto e é dado a ele um espaço ali naquele supermercado. Agora o Ministério começou a proibir a presença deste promotor de venda ou a multar o supermercado. Ele chega lá, o promotor de venda está com a carteira assinada pela empresa que vende o produto, recebe dentro de todos os direitos trabalhistas. Mas como o local de trabalho dele não é o endereço da empresa que o contratou, é o supermercado, eles entenderam de multar os supermercados. E aí o que o supermercado está fazendo? Proibindo de colocar o promotor de venda lá dentro. Então você perde postos de trabalho. Outra coisa que mudou no Brasil. Antes as pessoas tinham que trabalhar. A gente vai ter que dar uma pequena pausa. Tinham que trabalhar só na empresa. Hoje elas trabalham em casa. Então você pode mudar a regra do jogo com relação à jornada de trabalho. Vamos ter que fazer uma pequena pausa e continuamos o debate em seguida. O Câmara Debate vai fazer um pequeno intervalo e volta já. Continue conosco. Câmara Debate está de volta. Hoje nós estamos conversando sobre reforma trabalhista com os deputados Domingos Sávio, do PSDB de Minas Gerais, e Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia. Deputado Daniel Almeida,
Deputado Domingos Sávio citou alguns exemplos que têm causado transtornos aí para as empresas. É preciso modernizar a CLT em quê? Olha, a CLT, que é uma legislação de 73 anos, foi de 43, ela passa permanentemente por modificações. Eu atuo na Comissão de Trabalho já há 14 anos. E lá, todas as semanas, nós fazemos algumas adaptações, ajustes, exatamente para dar conta dessa atualização que o mundo do trabalho, as novas tecnologias, as novas formas de relação vão estabelecendo. Agora, tem um patamar básico, mínimo, os direitos fundamentais estão lá, preservados, e que o interesse é de ampliar. Nós não podemos suprimir direitos. O que eu contesto na reforma que o atual governo propõe é porque vai na direção da supressão de direitos. O mundo inteiro está sempre discutindo esses temas. E redução de jornada de trabalho, os 20 países mais ricos do mundo, somente 2 têm uma jornada maior do que a jornada no Brasil. Nós temos uma das maiores do planeta. Os salários nossos são salários muito reduzidos, né? Portanto, não é o problema de jornada, de custo Brasil, como tentam falar por aí. Acho que nós temos que fazer um movimento, isso é um movimento global, a economia está globalizada, de diminuir as desigualdades. Infelizmente, nós estamos numa trajetória de elevação das desigualdades entre os mais ricos e os mais pobres. E o mundo do trabalho está ficando secundarizado. Isso não é bom para ninguém. O melhor momento do capital na sua trajetória histórica de mais de 200 anos foi esse período pós-guerra até 1975, 78. Por quê? Porque tinha o trabalho, o mundo do trabalho, as organizações trabalhistas com muita força, especialmente a partir da Europa. Esse partilhar melhor das riquezas geradas foi bom para todo mundo. Foi um período de grande crescimento econômico, de ampliação do mercado consumidor, de exercício da cidadania, de afirmação de certos valores, de certos direitos. Infelizmente, com esta onda liberalizante, isso foi se perdendo. Hoje nós temos uma concentração absolutamente intolerável. 1% dos mais ricos tem mais riqueza do que o restante da população do planeta, né? Cada vez o capital participa mais, concentra mais e o trabalho vai ficando secundarizado. E quem gera riqueza é o trabalho, é a atividade produtiva. Eu acho que tem que ter mais diálogo entre os agentes do mundo produtivo, os empregadores, os empreendedores e os trabalhadores, para diminuir a influência do capital financeiro. O grande mal na economia global hoje é o superdimensionamento do capital financeiro. A gente trabalha para alimentar a agiotagem. A gente fala aqui da reforma da Previdência. A reforma da Previdência tem um rombo de 45, 60 bilhões anuais. Mas ninguém fala que o serviço da dívida no nosso país leva mais de 500 bilhões por ano. Isso é que é o grande mal, né, que nós precisamos combater. Então, nós temos que mudar o foco. Ao invés de ficar olhando para retirada de direitos de quem trabalha, de quem gera riqueza, temos que tirar os benefícios, privilégios de setores que não geram produção e que leva tudo aquilo que a atividade produtiva acaba fazendo. Deputado Domingos Sávio, como o senhor vê essa crítica? É possível a gente ter mais igualdade e ter flexibilização aí nas regras? Olha, há uma convergência nesse conceito, embora a gente perceba claramente, e eu respeito, que é do jogo democrático, que a oposição ao governo, que começa agora, que começa com 12 milhões de desempregados, que começa com o Brasil atolado em dívida, mergulhado em uma situação que é a pior da história, né, contemporânea. Nenhum dos nossos jovens e mesmo os mais idosos nunca viu o país numa situação tão ruim quanto o governo anterior levou o nosso país. Mas o que ocorre é que mal esse governo começou e a gente já viu uma estratégia da oposição de não deixar que se tome nenhuma atitude para melhorar, até para tentar passar a ideia de que esse governo, que mal começou,
é o culpado pelos desempregos, é culpado por todos os problemas que estão aí. Na verdade, a convergência que eu digo que existe é que eu acho que não se pode, em hipótese alguma, tirar direito dos trabalhadores. E aí já vem colocando, eles querem propor uma reforma para tirar direito. Eu, pelo menos, não vou votar nenhuma reforma que tire direito e tenho clareza de que não é isso que está se propondo, né? Até porque a proposta ainda nem entrou. Então, o que nós temos de maneira muito clara é de que o governo terá que ter a habilidade, né, terá que ter a competência de conversar com a sociedade. Porque quando ele tentar conversar com a oposição e ele não conseguir conversar, porque a oposição ficar dizendo vão tirar direitos, chegar a espalhar que vai tirar direito de 13º, de férias, de descanso remunerado, que vai aumentar a jornada de trabalho, tudo falácia, tudo que não, coisa que não tem nem proposta nesse sentido. E o governo falar para a sociedade o que efetivamente ele pretende fazer, começando por deixar claro. Eu defendo, inclusive, que na legislação a gente coloque como cláusula pétrea, que ninguém possa mudar, como cláusulas que tem na Constituição, que só uma nova Constituinte poderia mudar. O que é cláusula pétrea? Os direitos essenciais do trabalhador, não é? O direito a um salário digno, o direito ao descanso remunerado, a férias, a 13º, ao fundo de garantia e aí uma série de outras questões. Agora, você pode perfeitamente modernizar, aprimorar a legislação trabalhista para diminuir o custo indireto, para poder ter condição de pagar melhor o trabalhador, para tornar a economia brasileira mais competitiva e você conseguir empregar mais gente. Desculpa, como reduzir o custo sem mexer nesses direitos? Deixa eu te dar um exemplo. Qual a proposta do PSDB? Eu posso te dar vários exemplos muito objetivos, né? O custo que hoje uma empresa tem com um trabalhador, ele quase que é o dobro do que ela paga para ele de salário. E ela paga custos indiretos de uma tributação em cima do trabalho. O governo precisa de parar de pensar em arrecadar imposto em cima do trabalho. O trabalho gera outras formas de riqueza. Quando você emprega, abre uma empresa, abre uma indústria, ali você vai produzir, né, se é uma indústria, vai pagar IPI, depois entra para o mercado, vai pagar ICM e há toda uma geração de riqueza além do emprego. Agora, o governo ainda continua com a mentalidade antiga de que sobre a folha de pagamento incide uma série de custos, e não é só o INSS. Se fosse só esse, e o Fundo de Garantia, que de certa forma são investimentos no próprio trabalhador, ou para ele aposentar, ou para uma segurança na ocasião do desemprego, tudo bem. Mas não, o governo tributa a folha de pagamento. Nós precisamos de diminuir a tributação sobre a folha de pagamento para que a gente possa gerar mais emprego e pagar melhor o trabalhador. E nós precisamos de desburocratizar a possibilidade de você contratar alguém, dar mais segurança jurídica. As pessoas têm medo de empregar alguém, porque elas, ao empregar alguém, elas já ficam pensando assim: quanto que eu vou ser punido mesmo que eu não faça nada errado? Sabe como é que é a regra no Brasil hoje? O indivíduo chega, quando ele vai sair de uma empresa, às vezes ele provoca a sua demissão, ou se ele é demitido, porque houve uma mudança na estrutura da empresa, ele vai à Justiça Trabalhista. E ele pede 100 para fazer um acordo de 10. Às vezes ele não tem direito a nenhum, mas no mínimo ele sai com 10, porque a regra hoje virou essa, de que a Justiça Trabalhista ela não tem mais nem condição de analisar o que é justo ou o que é verdadeiro. Virou um jogo de pressão. E aí quem vai empregar fica com medo. Fala assim, eu vou empregar. Se essa pessoa fica comigo aqui 10, 20, 30 anos, no dia que ela for sair, talvez o que eu tenho na empresa não dá conta de pagar a indenização. Isso para um pequeno empresário, para o microempresário, ele fica com medo de empregar. Então isso precisa mudar. Pois é. Como não chegar assim, a engessar a esse temor, ao empresário ter esse temor de ser prejudicado depois na Justiça do Trabalho? Como conciliar esses interesses? Olha, é bom esse debate, porque o Domingos é muito franco nas opiniões que defende, e essa é uma diferença profunda entre o que eu penso, o que ele pensa, e a origem, inclusive. Eu comecei a trabalhar com 12 anos de idade, sou da agricultura familiar. Meu pai sempre foi da agricultura familiar, vim da área sindical, sou operário lá do Polo Petroquímico de Camaçari, da origem sindical, e tenho muita convicção em relação a isso. Agora, primeiro, o governo anterior, o governo do presidente Lula, da presidenta Dilma, gerou 12 milhões de empregos no país. Esses dados estão evidentes. Tem uma crise que passou a não
preservar esses postos de trabalho, mas o governo que ele pertenceu anteriormente é que entregou com mais de 12 milhões de desempregados. Então é uma diferença evidente que nós temos. O lastro de consumo e de potencial de consumo do trabalhador brasileiro nesses últimos anos se elevou extraordinariamente. Só a política de elevação do salário mínimo, todos reconhecem, produziu um dinamismo extraordinário na economia brasileira, que eles diziam que não era possível chegar a $70 de salário mínimo e nós elevamos esse padrão, a aposentadoria da área rural, enfim, várias conquistas que favoreceram a economia brasileira e desenvolveram socialmente o nosso país. A discussão sobre a reforma, eles não, a reforma, a modernização, etc. Mas, objetivamente, o que eles propõem é a terceirização ampla, geral e restrita, a flexibilização de direitos, jornada e etc., a prevalência do negociado sobre o legislado, isso objetivamente é que o governo está pretendendo, é a reforma da Previdência, que eles estão propondo a idade mínima de 65 anos, esse é o objetivo, isso aí está claro, esse é o debate, é o discurso que o atual governo vem fazendo. Nós defendemos uma outra agenda, achamos que o melhor é para um outro caminho, é a Convenção 158, que preserva o emprego, proíbe a demissão imotivada, dá estabilidade a quem contrata, né? É a preservação e é o fortalecimento da justiça do trabalho. É o contrário, só esse dado, é o contrário. Não é que o cidadão pede 100 para receber 20, ele tem direito a 100 e como a justiça é muito lenta, ele acaba não suportando o processo até o final e acaba negociando, recebendo só 20. Então, atacar a justiça do trabalho, na minha opinião, é algo absolutamente equivocado. É um instrumento de proteção dos direitos dos trabalhadores. Deputado, infelizmente, isso não é verdade, Daniel. nosso tema... Inclusive, sobre emprego. Esse ano, o último ano da Dilma, no ano passado, e mesmo nesse ano, 1,5 milhão, o maior índice de toda a história desde quando gerou 1 milhão, mais de 1 milhão por ano. Vocês chegaram e encontraram um plano real eu já deixo aqui o convite. um país desenvolvendo e entregaram um país falido. Você sabe que não é isso. Já deixo o convite para os senhores retornarem para a gente continuar essa conversa. Obrigada. Obrigado, Daniela. O Câmara Debate termina aqui. Conversei sobre reforma trabalhista com os deputados Domingos Sávio, do PSDB de Minas Gerais, e Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia. Você pode rever essa e outras edições na nossa página na internet ou no YouTube. Obrigada.